Leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 22. Diz assim as Sagradas Escrituras: Homens israelitas, escutai a palavra de Deus. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais de Deus, por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e eu te agradeço por esse momento. Que Teu Espírito Santo venha falar conosco enquanto refletirmos, que Ele venha entregar dons, que Ele venha curar, que Ele venha sarar, que Ele venha assoprar sobre o vale de ossos secos e trazer vida, trazer esperança, aumentar a fé, curar para a glória do Teu nome. E nós pedimos isso não somente a nós, mas a todo o Brasil, a Venezuela e tantos outros países. Papai, eu te peço para que o Senhor estenda as Tuas mãos e assopra sobre o vale de ossos secos chamado mundo. Que o Senhor venha falar conosco para a glória do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, aqui em Lagoinha, São Miguel Paulista, nós temos refletido, começamos e propusemos em nosso coração falarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo. A pessoa da triunidade. O Espírito Santo, assim como o Pai, o Espírito Santo, assim como o Filho, é Deus. E o Espírito Santo, assim como o Pai, o Espírito Santo, assim como o Filho, é uma pessoa. E me parece que, infelizmente, nós negligenciamos, quando não entristecemos, quando não ainda resistimos ao Espírito Santo. Então é oportuno, nestes últimos dias, nesses momentos, nós falarmos sobre o Espírito Santo. Espírito Santo que, além de ser uma pessoa, nós vamos ver que o Pai, Ele promete entregar e derramar de forma abundante o Espírito Santo sobre toda a carne. Promessa essa que cumpre-se em Jesus Cristo. Promessa essa que cumpre-se através de Jesus Cristo. E Jesus, em um determinado momento, então, dias antes de ser assunto aos céus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que é o que de fato acontece em Atos capítulo 2, no versículo que nós lemos primordialmente. Em Atos, todo Atos 2, nós vamos ver o Espírito Santo entregando o poder. E este poder que foi entregue, ele é entregue porque eles obedeceram o mandamento de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E lá no capítulo de número 2, verso de número 1, você vai ver que Lucas usa uma expressão: concordemente. Eles ficaram reunidos concordemente. A expressão concordemente diz respeito à concordância. A expressão concordemente diz respeito à união de propósito. Então todos estavam reunidos no mesmo propósito, aguardando o cumprimento da promessa, o poder que seria derramado. E quando o Espírito Santo vem e há um vento impetuoso, e o poder é derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, havia naquela região muitos migrantes, bem como havia também naquela região muitos imigrantes, porque o período cultural e histórico que nós vamos ver aqui é um período de festa. E eu não sei se você já foi para uma cidade, viajou para uma cidade que tem uma tradição festeira. Há naquela cidade, há naquele país algo que é endêmico, só acontece ali, não acontece em outro lugar. Então você viaja para aquele país por causa daquela tradição, para conhecer aquela tradição, para conhecer aquele costume. É o que aconteceu aqui. Estava acontecendo uma festa que recebe o título de Pentecoste, era uma festa judaica. E o Espírito Santo resolveu descer nesta festa. E esta festa, que só acontece em Israel, atraiu os olhares de todo Israel. Eles estavam em Jerusalém. Então o norte de Israel, as pessoas que viviam lá, começam a descer até Jerusalém. São os chamados migrantes. Os migrantes são os que se deslocam dentro da sua própria nação.
sai da Bahia, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Paraná, migrante. Mas também tinha os imigrantes. E os imigrantes são as pessoas que se deslocam entre nações. Sai do seu país e entra em outro país. Esse é o imigrante. Israel estava assim, festa, muita gente. E o poder que desce ali chamou a atenção. Despertou o interesse dos migrantes, bem como também dos imigrantes. E eles começaram a cochichar, porque eles não entenderam nada. E assim somos nós. Quando nós não entendemos alguma coisa, nós começamos a cochichar. Nós começamos a conjecturar. Nós começamos até a julgar. Porque não entendemos, porque não conhecemos. Mas aí então Pedrovski, ele vê a situação, e para que o povo tenha um bom entendimento, Pedro, ele toma a frente, então, e começa a explicar o que está acontecendo em Atos, capítulo de número 2. E no verso de número 22, ele vai falar que aquilo ali, na verdade, é o cumprimento de uma promessa. Pedro resgata o que aconteceu lá com Joel. Pedro resgata o capítulo de número 2 de Joel, verso de número 28. O que está acontecendo aqui é o que foi prometido lá pelo profeta Joel. Vai chegar um dia em que ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, e etc, e etc. E Pedro começa a explicar. Mas no verso de número 22, Pedro até atrela o cumprimento dessa promessa a Jesus. Ele diz, isso só está acontecendo porque tem um homem valoroso, Jesus, homem aprovado por Deus, é o que Pedro diz no verso 22, vamos ler de novo? Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E neste versículo o que me chama a atenção é a expressão usada por Pedro, homem aprovado por Deus. Pois só pode ser aprovado em alguma coisa quem passou por um teste. Quem não passa por testes, não pode, em hipótese alguma, ser aprovado. Pois quem está sobre testes, ou é aprovado, ou é reprovado. E no caso de Jesus, Pedro diz que ele era um cara de sucesso, porque ele foi aprovado. Em outras palavras, me parece que Pedro está querendo dizer que Jesus estava constantemente sob testes. Todos os testes, todas as fraquezas, todas as tentações, todas as funcionalidades que envolvem o universo humano, Jesus foi tentado. Jesus passou por esses testes, tanto que o escritor de Hebreus vem e diz, Jesus é um homem testado em todas as coisas, tentado em todas as coisas. Ele foi tentado e passou por tudo, até aquilo que você acha que não. Que você passa, aí passa pela tua cabeça. Jesus passou por isso? Sim. Porque era humano. Mas ele foi aprovado. Homem de sucesso, cara exemplar, homem ímpar, homem diferenciado. A pergunta é, como é que estava, ou onde estava embasado o sucesso de Jesus? Por que Jesus teve tanto sucesso? E talvez, se isso aqui fosse o Carisma Start, fosse uma aula teológica, você diria assim para mim, Jesus não pecou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, porque ele é Deus. E esse pensamento é meio que equivocado. Porque quando Jesus encarna, tudo que ele faz, sinais e prodígios, ele faz como homem. Tudo que Jesus fala, ele fala como homem. Então, onde é que está embasado o segredo do sucesso deste homem ou personagem chamado Jesus Cristo? Acredito que a resposta é apenas uma. Jesus teve sucesso. Jesus foi homem aprovado em tudo, em todos os testes, porque ele tinha uma profunda
e uma íntima relação com o Espírito Santo. É isso. Eu acho que eu já até posso descer. É isso. Nada mais. Mas a intimidade de Jesus com o Espírito Santo era tão grande e tão profunda, que Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 10, da sua primeira carta, Pedro chama o Espírito Santo de Espírito do Cristo. Vamos ler? Olha lá, está escrito: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito do Cristo. A intimidade de Jesus com o Espírito Santo era tão grande que o Espírito Santo foi chamado de Espírito do Cristo. Tenta imaginar. Quem que é o pastor da tua igreja? O pastor da minha igreja lá é o Rodriguinho. É? E ele é cheio do Espírito Santo, sim, o Espírito do Rodrigo. Tu acha impossível isso? É possível. É possível. A intimidade do Espírito Santo com Jesus era tão grande, que o Espírito Santo agora recebe uma nova nomenclatura. Espírito do Cristo. Mas quais são as evidências desse relacionamento íntimo e profundo do Espírito Santo com Jesus? Simples, a primeira grande evidência: o nascimento de Jesus aconteceu por causa do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 1, verso de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. A intimidade era tão grande que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado e o Espírito Santo, ele repousou sobre Jesus. É outra evidência. Mateus capítulo de número 3, verso de número 16. Quando Jesus sai das águas, o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo repousa sobre ele em formato de pomba. Quando Jesus, ele sai da tentação do deserto, lá em Lucas capítulo de número 4, ele abre o livro de Isaías na sinagoga, nós vamos ver mais uma evidência. Jesus reconheceu que o que ele falava e o que ele fazia, e ele fazia e falava e era cheio do Espírito Santo, tanto que em Lucas 4,17, nós vamos ver que ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor, ele me ungiu para poder pregar aqueles que estão ali na rua, encharcado nas drogas. Ele não só ungiu o pastor, ou não só ungiu os pastores, ele ungiu a mim, para poder pregar também na rua, para poder falar no ônibus, no metrô, no trem, na escola, onde ele me enviar. Ele ungiu a mim, para poder libertar pessoas do cativeiro, para poder salvar almas, edificar pessoas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas me parece que às vezes nas igrejas, ou no universo cristão, o espírito que está é o espírito da confusão, o espírito da intriga, o espírito da fofoca. E se fôssemos fazer uma autoanálise, e se fôssemos fazer uma sinceridade, e se tivéssemos uma sinceridade em cima da nossa autoanálise, se você fosse sincero com você mesmo, qual é o espírito que está sobre a tua vida? De confusão, fofoca, mexericos, ou Espírito do Senhor? Outra evidência, Atos capítulo 10, verso de número 38, nós vamos ver que o Espírito Santo encapa Jesus com a unção. Olha lá que está escrito, Pedro diz, o escritor escreveu: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ungir é colocar sobre, é você colocar uma camada a mais.
Qual que era a unção que estava sobre Jesus? O Espírito Santo tinha em cima dele algo a mais. Outra evidência do Espírito Santo sobre Jesus: Jesus orava pelo Espírito Santo. E ainda agradecia pelo Espírito Santo. Lucas 10, 21, e esse eu faço questão de te ler. Vamos ler? Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Igual eu que me alegro no carro, igual eu que me alegro no Corinthians, igual eu que me alegro no São Paulo, igual eu que me alegro numa casa, igual eu que me alegro numas férias. É claro que isso aí você vai se alegrar. Mas olha o motivo da alegria do Cristo. Ele se alegrou do Espírito Santo e depois ele ora no Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor ocultou isso aqui destes e revelou a estes pequeninos. Ele orava e agradecia no Espírito Santo. Outra evidência: todos os ensinamentos de Jesus não era porque ele era um coach, não era porque ele era um palestrante nato, não era porque ele tinha estudado alguma coisa sobre oratória, não era porque ele tinha uma grande hermenêutica sobre as Sagradas Escrituras, não era nada disso. Tudo que Jesus falava, pregava, era por causa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Ele não fala com base no conhecimento de Freud. E não que não tenha problema, porque ajuda. Inclusive eu estou fazendo cursos para tentar entender um pouco a nossa loucura. Eu estou fazendo, e não que não ajuda. Mas não era embasado nisso. Tudo o que ele ensinava, tudo o que ele pregava por causa do Espírito Santo. E o sacrifício de Jesus é outra evidência. O sacrifício de Jesus, segundo Hebreus capítulo 9, verso de número 14, foi feito por causa do Espírito Santo. Olha o que o Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. Por isso que não foi Jesus apenas que morreu na cruz. Deus morreu na cruz. E quando eu falo Deus, eu estou unindo os três componentes da triunidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque em um determinado momento Paulo escreveu que o Pai estava com Cristo na cruz, reconciliando o mundo com Ele. O Pai estava com Jesus na cruz. Agora vem Hebreus e diz que o que Jesus faz na cruz, Ele faz por causa do Espírito Santo. Então, na pessoa do Cristo, o Espírito Santo e o Pai morreu a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Outra evidência: Jesus ressuscitou. Aí tu vem e diz de novo: ele ressuscitou porque ele é Deus. Paulo já disse que foi por causa do Espírito Santo que ele ressuscita. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus que habita em vós. Quem é que ressuscitou? O Espírito Santo. Onde está o segredo do homem chamado Jesus? Por que que Jesus teve sucesso? Por que que Jesus conseguiu falar não? Por que que Jesus não se encharcou no pecado? Por quê? Porque ele tinha um íntimo relacionamento com o Espírito Santo. E tudo isso que eu estou falando para você são evidências do Espírito Santo, do seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas surge uma outra pergunta: como o Espírito Santo age através de Jesus? Porque se tudo o que ele fez por causa do Espírito Santo, então como é que o Espírito Santo usa Jesus e age através de Jesus? E para responder essa pergunta, eu tenho que voltar ao eterno passado e ir até o Velho Testamento e chegar naquele episódio do livro do Êxodo, quando ali Moisés recebe o tabernáculo.
E nós sabemos que o tabernáculo ele tem o local da propiciação. E nós sabemos que o tabernáculo ele tem o lugar do incenso. E nós sabemos que o tabernáculo ele também tem o candelabro e ele também tem o Santo dos Santos, que é onde está a Arca da Aliança. E segundo o escritor de Hebreus, mais especificamente no capítulo 8, verso de número 5, ele vai dizer que todas essas coisas do Velho Testamento, principalmente essas que diz respeito ao tabernáculo, aponta para Jesus, aponta para as coisas que aí os homens da Bíblia estavam vivendo. O Velho Testamento é decifrado no Novo Testamento. É isso que Hebreus ele está escrevendo no capítulo de número 8, verso de número 5 em diante. Então, quando eu olho para o tabernáculo, o que é que ele representa para nós? O tabernáculo é o lugar da moradia de Deus. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus mora. E segundo 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, quem que é o templo do Espírito Santo? A igreja. Somos nós. Então o tabernáculo aponta para o segundo templo. Como orou Salomão, o Senhor não habita em templos feitos em mãos por mãos de homem, mas o Senhor já separou um templo para ti. E quem é esse templo? Onde Deus habita? Em nós, na igreja. Quando olhamos para o lugar da propiciação, o que ela aponta? Aponta o lugar do culto, propiciação, o sacrifício, aponta o lugar do culto. É o que Paulo fala em Romanos de logicon. Um culto racional. Um sacrifício que eu sei que eu estou fazendo, aquilo que fala de mim como cônsul pleno, eu sei o que está acontecendo, eu sei quem eu estou cultuando, eu sei por que eu estou fazendo aqui, eu não estou aqui a esmo, eu não estou aqui por acaso, é o culto racional. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o incenso, lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver que o incenso significa as orações dos santos, que sobe como um cheiro suave, as narinas de Deus. Quando falamos, por exemplo, da Arca da Aliança, nós vamos ver que a Arca da Aliança tipifica e representa Cristo, porque a arca era feita de madeira e revestida de ouro. A madeira simboliza 100% homem, Jesus, 100% homem, 100% desta terra, madeira. E o ouro, aquilo que não pode se contaminar, aquilo que é limpo, aquilo que é puro, significa a divindade do Cristo. A Arca da Aliança ainda era a mediadora entre o sacerdote e Deus. Quando o sacerdote chegava no Santo dos Santos, Deus falava com o sacerdote pela Arca da Aliança, e o sacerdote falava com Deus pela Arca da Aliança. E vamos ver em Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, verso de número 5, Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Arca da Aliança é a representatividade do Cristo. E o candelabro? O que significa o candelabro? Ah, pastor, o candelabro é aquele negócio que eu comprei lá na Conde Sarzedas, que tira na minha estante lá, para poder ornamentar. O que significa o candelabro? Já que ele aponta para o futuro. O candelabro é a representatividade do Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo age? Usando Jesus. E ao mesmo tempo, o que tem a ver o candelabro com o Espírito Santo? O que tem a ver? Para responder ambas as perguntas, nós vamos ter que ir lá em Isaías, capítulo de número 11, verso de número 1. Para nós entendermos o que tem a ver uma coisa com a outra e conectar as duas perguntas e encontrar a resposta. Porque quando nós vamos para Êxodo, quando Deus mostra para Moisés o candelabro ele tem uma haste principal. E desta haste principal, 3 outras hastes seguiam-se para a direita e 3 outras hastes seguiam-se para a esquerda. 7 hastes ao todo. Esse era o candelabro, contando com a base principal. Então, quando nós tentamos associar o candelabro com o Espírito Santo, pois o candelabro significa, tipifica e representa o Espírito Santo, a resposta está em Isaías capítulo 11, verso de número 1. Vamos ler? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará, vamos contar? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, haste principal.
Aí depois continua, 3 para a direita. O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho. E aí depois vai para a esquerda, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Quantos? Igual candelabro. Mais do que um elemento ornamental, barato, que compramos na Conde Sarzedas. O candelabro tem uma significância ímpar. Ele representa 7 ações de um único Espírito. Então, onde é que estava o sucesso de Jesus? Por isso ele conseguia falar não. Por isso ele conseguia vencer a depressão. Por isso ele conseguia vencer a tristeza. Por isso ele não se fragilizava mediante o Império Romano que estava dominando a política vigente da época. Por isso que Jesus não tinha medo da morte. Por isso que Jesus não tinha medo de nada. Por isso que Jesus era o que era. Onde estava o sucesso de Jesus? No relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Onde esse Espírito agia de 7 formas diferentes na vida de Jesus. Aí eu fiquei pensando assim, onde é que o Espírito Santo repousou sobre Jesus? Pois está escrito que o Espírito Santo ia repousar. Mateus capítulo 3, verso 16 e Atos 10, 38. Lá no batismo de Jesus e quando o escritor de Atos diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo, onde foi que o Espírito Santo agiu com sabedoria? Através de Jesus, Marcos capítulo 11, verso de número 27. Os escribas, os sacerdotes, os anciãos chegaram em Jesus e tentaram colocar Jesus na parede. Eles não estão errados. Era a função deles. Porque muitas pessoas chegavam lá em Israel e diziam que era o Messias. Então eles tinham que fazer testes mesmo com Jesus. Eles não estavam errados, estavam cumprindo o papel. Mas não reconheceram mesmo depois de Jesus mostrar quem era. Eles não reconheceram. Aí eles chegam em Jesus, lá em Marcos 11, 27. E eles dizem assim: com que autoridade tu está ensinando estas coisas que você está ensinando aí? Diz para nós. Quem é que te deu autoridade para ensinar, para falar e para fazer o que você está fazendo? Aí Jesus, com sabedoria, a sabedoria do Espírito Santo, ele falou: eu vou responder a pergunta de vocês com outra pergunta, típico de judeu, respondendo pergunta com outra pergunta. Responda-me, por favor. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Aí os caras não tinham resposta. Aí ficaram cochichando. Se a gente falar isso, ele vai falar aquilo. Se a gente falar aquilo, ele vai falar aquilo. Então eu não sei. Ah, vocês não sabem? Então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade. Sabe, meus irmãos, eu fico olhando pensando assim, será que não daria para nós vivermos melhor com o nosso cônjuge se pedirmos para o Espírito Santo descer sobre nós com sabedoria? Será que não daria para nós vivermos melhor com o nosso filho rebelde ou com a nossa incapacidade paterna se pedíssemos para o Espírito Santo descer sobre nós com sabedoria? A gente quer discutir, a gente quer debater, a gente quer ter razão. E Jesus agia com sabedoria, sem alterar o humor, sem alterar a emoção. Pá, pum, acabou. Onde foi que o Espírito Santo agiu com inteligência através de Jesus? No episódio em que José e Maria lembrou que tinha filho. Que esqueceram lá em Jerusalém. Aí eles voltam. E quando eles chegam lá onde está Jesus, perante os PhDs da lei de Moisés, os doutores, porque só é doutor quem faz doutorado. Se o cara não faz doutorado, não é doutor. Só tem um título aí, mas não é.
E aí, então, o cara está lá, o cara da lei, o PhD da lei, Jesus, 12 anos, no meio do cara, nos meios do cara. Aí olha o que diz Lucas, aí vamos ver lá, Lucas, capítulo de número 2, verso 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, com 12 anos de idade. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Sabe uma coisa que eu tenho contra crente? E eu me incluo nisso? É que a gente acha que não precisa ser inteligente. A gente menospreza o conhecimento, mas se um dos espíritos está escrito em Isaías, que vai usar Jesus é com conhecimento. E a gente despreza o conhecimento, acha que não. Vamos orar aqui. Não, irmão, acorda cedo e vai procurar emprego? Vai no Sebrae fazer um curso? A porta quem abre é Jesus, mas tu vai fazer tua parte? Vai se aperfeiçoar nesse mundo de competição? Vai melhorar, vai fazer um curso para ver como é que mexe na raiz de um cabelo? Como é que faz a unha de verdade? Como é que mexe com TI, que sempre esse negócio está mudando? Esse negócio, sempre tem atualização nesse negócio. Você compra hoje, amanhã já não serve. Vai se atualizar. Vai estudar. A gente despreza o conhecimento. Se desprezarmos o conhecimento, vai acontecer o que aconteceu com Israel. Oséias 4:6. O meu povo desprezou o meu conhecimento, também te desprezo como sacerdote. Crente não pode se contentar com o pouco. A minha mãe dizia que o saber não ocupa espaço. Nós temos que, de fato, sim, ter intimidade com Deus, sim, com o Espírito Santo, sim, atrelado ao conhecimento. Então, onde foi que o Espírito Santo, ele age com conselho através de Jesus? Mateus capítulo 5, quando Jesus ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, no Sermão do Monte, e depois Jesus ele começa a dizer assim, o que foi que vocês ouviram dos antigos? Olho por olho, dente por dente, verso de número 38 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. O que isso significa? Eu, porém, vos aconselho, se está vendo que o teu cônjuge está alterado, não resistais ao mal. Não fale também, não entre na dele, que vai piorar a situação. Eu te dou um conselho, ouve quem quer. É isso que Jesus está falando no Sermão do Monte, é um bate-papo. Aconselho-te, aconselho-te. Conselho. A Bíblia é isso. Onde foi que o Espírito Santo agiu como fortaleza em Jesus? Lá no monte da tentação, no deserto da tentação. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem dormir, sem beber, sem nada. Chega o diabo, transforma a pedra em pão. Aí Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, o corpo pede matéria sim, pede sofá, Netflix, pizza, comida, ele pede isso sim, matéria, realidade, mas a alma pede sentido. O que Jesus está querendo dizer é, o corpo está pedindo isso, mas eu busco sentido, e sentido só há na palavra de Deus. Não há em outro lugar. Então Jesus agiu como fortaleza através do Espírito Santo. Onde foi que o Espírito Santo agiu com conhecimento através de Jesus? Também no monte da tentação. Pois o diabo, achando-se desperto, quis ensinar a palavra de Deus para Deus. Olha, pula-te daqui para lá, porque está escrito. Eu fico tentando imaginar Jesus, mano, fui eu que inspirei isso daí, cara. E tu está querendo me ensinar? Aí Jesus tem que passar a real interpretação do texto bíblico para o diabo. Que inclusive não aprendeu. E quantos crentes assim? E a gente está falando aqui, né? Está falando aqui do Espírito Santo e ter compaixão. Depois, na segunda-feira, pastor, preciso conversar com você e com o meu cônjuge. Oh, meu Deus, converte a minha alma.
Onde foi que o Espírito Santo agiu com temor? Marcos capítulo 12, verso 30. O Jesus dá a demonstração de que respeitava o Pai. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu tenho respeito por meu Pai. Por isso eu o amo. Jesus era um cara de sucesso pela relação que tinha com o Espírito Santo. Era notório o Espírito Santo na vida de Jesus. Tão notório que isso me faz lembrar de um outro personagem bíblico, Eliseu, que ele andava pela rua e caminhava em um determinado momento, uma mulher que estava naquela rua, morava ali, sempre via Eliseu passar. Ela chamou o esposo dela e disse assim: ó, tá vendo aquele homem ali? Tô. Aquele ali é homem de Deus. E como é que tu sabe? Porque ele está vestindo igual eu, ele está andando igual eu, é um homem normal. Mas ele é homem de Deus porque eu estou percebendo que ele tem algo diferente. Ele é encharcado do Espírito Santo. Nós temos um cômodo aqui, ó. Vamos fazer um quarto para que quando ele passar aqui, ele repouse aqui. Porque ele é homem de Deus. A pergunta é: será que podem falar de mim desse jeito no serviço? Será que quando eu chego, a pessoa se constrange e muda o assunto porque ele entende que você tem o Espírito Santo, você é luz? Ou ela piora a conversa e desce o nível ainda mais? Era notório. Jesus marcou a história. É por isso que às vezes, com todo respeito, eu acabo criticando um pouco o Evangelho no Brasil. Uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, o maior número, a gente não faz cosquinha no Brasil. Sendo que a Bíblia diz que eram 12 apóstolos, porque Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes. Conhecia Matias? Espero que sim, né? Você lê a Bíblia, né? Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes. E eram 12 apóstolos, e a Bíblia diz que esses 12 homens alvoroçaram o mundo daquela época. E nós não fazemos cosquinha. Mas por que eu não marco a história de ninguém? Talvez porque o meu relacionamento com o Espírito Santo está no nível muito baixo. Então, irmãos, se queremos de fato um reavivamento para a nossa geração e para a nossa história, se queremos conversões genuínas, se queremos dom sem meninice, se queremos maturidade cristã, se queremos fé, se queremos um evangelho forte no Brasil e na nossa vida, se queremos mudança de conduta, abandono do pecado, abandono de maus costumes, se queremos isso, não tem outro remédio, tem apenas uma única solução, e o nome dele é Espírito Santo. É por isso que Paulo diz que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo é Ele que faz toda a diferença em nossas vidas. Então, eu oro para que a nossa igreja, a nossa comunidade cristã seja um epicentro de um abalo sísmico no mundo espiritual. Eu oro para que a nossa congregação tenha pessoas comprometidas com o reino, cheias do Espírito Santo, cheias da virtude, da unção de Deus, mas da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. Eu oro para que a sua oração não seja para que Deus possa te dar uma casa. Você pode orar por isso sim, e deve orar por isso sim, mas eu oro para que a minha e a tua oração seja primordial. Espírito Santo, faça morada em mim, e assim como o Senhor foi com Jesus, seja também comigo. Deus os abençoe.